tecnologia leve, como ele fala, um autor aí da saúde pública, ele fala muito das tecnologias duras, né, que são os diagnósticos, os aparelhos, os exames e tal, e das tecnologias leves. Mas dá para ouvir? Não, tem que falar, tem que gravar. Não grava. Está sendo gravado. Está sendo gravado, tem que ouvir. Oi, voltou. Então, e o aconselhamento é uma tecnologia leve, porque trata das questões subjetivas, né? Do pensar, do sentido, do agir, do saber, mas, enfim. E qual a importância do aconselhamento hoje, né? Milhares de pessoas desconhecem a sociologia. Então, existem muita gente infectada, se tratando, mas muitos não sabem que tem HIV porque nunca fizeram o teste. Então, o aconselhamento é uma estratégia que pode não só no momento de fazer o teste, mas em outras situações que você pode abordar as pessoas, orientar as pessoas, discutir sobre a HIV, sobre a importância do diagnóstico. Então, você pode ir desmistificando essa coisa de fazer o teste e ajudar as pessoas a terem seu diagnóstico. O diagnóstico ainda acontece de forma tardia, as pessoas ainda estão chegando no serviço de saúde doentes já. E aí toda essa potência que a gente tem de remédios excelentes, que ajudam as pessoas a seguir a vida, eles perdem a força, porque as pessoas já chegam muito doentes no serviço de saúde, e isso, enfim, compromete a efetividade do tratamento, né? Quanto mais cedo você chegar no serviço, quanto mais o diagnóstico for precoce, melhor para a sua saúde. E o aconselhamento também, ele potencializa a integralidade da atenção, a atenção integral. Né? Porque a ideia é que a gente veja a pessoa como um todo, nos seus aspectos todos. Pode ir. Então, qual é o conceito de aconselhamento? O conceito atual, porque a gente já redigiu inúmeros conceitos. Eu digo assim, o Programa Nacional de AIDS, existem muitos manuais de HIV, e em todos eles a gente foi tentando aperfeiçoar, né, essa discussão do aconselhamento. Porque inicialmente a gente meio que importou a prática de aconselhamento que era feita nos Estados Unidos, pelo CDC, a gente seguia os manuais do CDC e a gente foi tentando adaptar e dar um pouco da nossa cara para o aconselhamento que a gente faz aqui no Brasil. E, especialmente, a gente foi se contaminando, porque foi sentindo na própria pele, de que a gente tem que levar em consideração o princípio da integralidade do SUS, que é o princípio do SUS, né? E que a gente tanto luta por isso e tal. Então a gente foi tentando aprimorar, adaptar o conceito de aconselhamento para a nossa realidade, as nossas expectativas e tal. Então, o último que foi elaborado foi esse aí. É uma abordagem onde o usuário é estimulado a expressar o que ele sabe, o que ele pensa e o que ele sente acerca das DST. E o profissional de saúde, ao escutá-lo, pode contribuir para a avaliação de suas vulnerabilidades e para a identificação de medidas preventivas, segundo as possibilidades e limites de cada pessoa em atendimento. Então, isso acho que tem a ver com o que a Edilene falou, que não é aquela normatização de conduta. A ideia não é essa. Agora tem que usar camisinha, porque a gente viu que isso não tem efeito. Né? Na verdade, o que a gente tem é que discutir com as pessoas o que é arriscado na sua vida e o que você pode fazer para se cuidar. Na mesma lógica da redução de dano, a gente trabalha reduzindo o risco. E aí vamos pensar junto, quais são os caminhos possíveis para você na sua vida. Essa é a ideia do aconselhamento. Então, o aconselhamento ele tem um componente educativo, um componente de avaliação de risco e vulnerabilidade, o apoio emocional e estratégias de redução das vulnerabilidades. E o centro, o foco é a pessoa e o jeito como a pessoa vive a vida. Pode passar o outro.
Então vamos lá, o componente educativo do processo de aconselhamento, ele diz respeito à troca de informação e conhecimento sobre as formas de transmissão, de prevenção, sobre o teste, o diagnóstico, o tratamento. Ele esclarece as dúvidas de forma singularizada. Então a ideia é que não seja uma palestra, não é um repasse de informação, é uma conversa, que a pessoa sabe e vou acrescentando em cima do que ela sabe. A ideia é essa, que a gente possa dialogar sobre essas informações. Não dá pra você pegar esse microfone? Esse daí é difícil. Desliga o ar-condicionado aqui barulhento, mais um microfone ruim. Desliga esse aí. Oi? Esse está ligado? Tá. Tá? Tá, precisa, eu acho que Vem pra mim. Deu? Obrigada. Legal, obrigada. Sua vida de artista. Então, o componente educativo é isso, a ideia é que seja uma troca, tá? Não é um repasse de informação, é uma troca. O apoio emocional, ele identifica os sentimentos, as preocupações da pessoa, ajuda a lidar com os aspectos subjetivos, enfim, é um acolhimento, é um suporte que você vai dar para a pessoa naquela situação. Independente de ter HIV ou não ter HIV, é uma pessoa que está afetada por aquilo que te procurou e você acolhe. E a gente sabe, a gente psicólogo sabe o que é isso. A avaliação de risco e vulnerabilidades busca desenvolver na pessoa a capacidade de compreender as suas próprias vulnerabilidades e riscos. Então é você ajudar a pessoa, conversando com a pessoa, ajudar ela a entender o que o comportamento dela tem a ver com aquela doença que ela está tendo, entendeu? Assim, que DST eu não pego sentando no banco, mas eu pego transando desse ou daquele jeito. Ah, eu faço isso na minha vida? Ah, não faço. Ah, eu faço. Então meu risco é grande, meu risco é pequeno. Eu faço só de perna para cima, outro faz de perna para baixo. Tem todas essas coisas que fazem a diferença. Então, sexo anal, sexo vaginal, sexo oral, tem gradientes de risco. E a pessoa a gente vai conversando sobre essas coisas e ela vai entendendo, bom, o que é arriscado na minha vida, o que não é, o que é mais, o que é menos, né? A ideia é que ela comece a refletir sobre os riscos que ela vivencia. Sem paranoia, mas entendendo o que é isso, o que é saúde, como é que pega, como é que previne. E o outro componente, então, é ajudá-la a pensar, identificar os seus riscos, ajudar ela a pensar o que ela pode fazer para se cuidar. Ok? Então, o aconselhamento não é uma simples conversa, não é uma palestra e muito menos dar conselho. O aconselhamento não é dar conselho, não é dar palestra, o aconselhamento é conversa, né? Não é um procedimento feito para o outro, mas é feito com o outro. Identifica medidas preventivas viáveis, considerando o contexto de vida de cada pessoa. Então, não é eu vou fazer uma prescrição, transe assim, transe assado, use droga desse jeito, não use, eu faço isso, eu faço assim. Não é isso. É pensar junto com ela e nós juntos vamos traçar o tal do projeto terapêutico singular, como se fala aí na atenção básica, na clínica ampliada. Vamos pensar, no seu caso, o que dá para fazer. Hoje pode ser que seja isso, amanhã pode ser que seja um pouco mais, ou um pouco menos, porque tem todo um contexto interferindo, né? Por isso a ideia também de um trabalho continuado, né? Muitas vezes não dá para ser numa conversa, pode ser em várias, né? Deve haver motivação da pessoa, não deve ser imposto. Isso especialmente porque uma coisa é o aconselhamento que é preconizado, é o aconselhamento que eu estou falando aqui para vocês, como ele deveria ser, como ele foi concebido, né? E outra coisa é o que a gente vê na prática. Então tem muita gente fazendo aconselhamento dentro dessa concepção, mas tem muitas outras pessoas, isso não é prerrogativa só de psicólogo, só de médico, isso é uma prática, os profissionais de saúde são treinados, né? A gente tem ações de educação permanente para que todos os profissionais de saúde que trabalham com HIV/AIDS incorporem essa tecnologia no seu rol de atribuições. Isso não é um trabalho só de psicólogo. O psicólogo tem um papel fundamental nisso.
né? Porque trata-se de questões subjetivas, de uma abordagem mais que tem a ver com a relação humana e tal. Mas por isso o psicólogo fomenta que isso seja disseminado, mas hoje no SUS é uma atribuição de diferentes categorias profissionais. E a gente vê, não só psicólogo, não só médico, por exemplo, mas também psicólogo, fazendo aconselhamento de uma maneira prescritiva e normativa, e não dialogando, de fato, não nessa perspectiva da atenção integral. Então, assim, isso que eu estou dizendo, isto é a concepção. Na prática, a gente vê de tudo. Em todos os lugares, em todas as situações, a gente sabe disso, né? Por isso que o modelo de atenção à saúde que viabiliza a prática do aconselhamento é o modelo de atenção integral. E nem sempre os profissionais de saúde, inclusive os psicólogos, estão imbuídos, né? Têm essa postura na sua atividade profissional. Então, qual seria a diferença, né? O modelo de atenção integral, ele é centrado na pessoa. A relação é de um sujeito com outro sujeito. Existe uma construção compartilhada do projeto terapêutico, e o que a gente estimula é a autonomia, a emancipação da pessoa, né? Procura conciliar êxito técnico e produção de saúde. Já no modelo de atenção biologicista, ou seja, centrado na doença, às vezes não é centrado na doença, mas é no uso do camisinha. Ou não, você tem que falar para o seu parceiro que você tem HIV, você tem que usar o preservativo, você tem que tomar o remédio, você tem que isso, você tem que aquilo, né? Então você fica sempre centrado no problema, mas não centra na pessoa e no jeito como ela vive a vida, né? Então vira uma relação de um sujeito que sabe tudo e o outro é um objeto que tem que fazer o que você está mandando, né? Então o profissional detém o saber, prescreve o que é certo e normatiza a conduta do outro. E ele busca com isso o êxito técnico. Nem sempre o êxito técnico, um diagnóstico correto e uma prescrição correta garante um sucesso prático. A gente sabe disso. A gente vê na nossa vida, quando a gente tem que tomar um antibiótico por 10 dias, né? Enfim, quando a gente também tem que usar a camisinha, a gente vê na nossa vida que nem sempre o que está prescrito e é adequado do ponto de vista técnico é o que a gente consegue fazer na nossa vida.